Abramos nossas Bíblias em Salmos 40, vamos fazer a leitura, do verso 11 até o 17. O texto está na tela, verso 11. Leiamos: Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Diga-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, esta é a tua palavra lida e proclamada. Senhor, que ela possa encontrar em nós corações e terrenos férteis, que o teu Santo Espírito produza aquilo que a tua palavra assim deseja, pois ela não volta vazia. Que haja salvação para aqueles que creem, e Senhor, conforme glorifica a tua justiça, se assim for necessário, para aqueles que permanecem fechados à tua palavra, pois então que seja para condenação. Mas clamamos por misericórdia, e que essa palavra a todos aqui encontre corações abertos, para recebê-la, para crer nela e praticar esta verdade de vida eterna. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, antes de eu entrar propriamente na explicação do texto, eu vou aqui compartilhar, porque nós, no primeiro domingo da manhã, pela manhã, no primeiro domingo do ano, pela manhã, nós estivemos aqui, iniciamos o estudo desse Salmo 40, e nós falamos algumas coisas, e eu vou refrescar a memória dos irmãos para podermos dar continuidade. Nós trouxemos uma palavra até o verso 12, hoje nós estamos lendo do 11, portanto nós vamos retomar o 11 e o 12, e vamos até o final, que é o verso 17. O Salmo 40, como eu falei no início, naquele dia, e repito aqui para os irmãos, o Salmo 40, ele parece uma combinação de dois cânticos, porque nós vemos que o verso 13 ao 17, ele é idêntico, totalmente idêntico, praticamente a mesma coisa, do capítulo do Salmo 70, se você abrir a sua Bíblia, o Salmo 70, você vai ver que ele está batendo certinho, com o verso 13 em diante aí, até o 17, e naquela ocasião eu não trouxe a explicação e não preguei sobre essa parte do verso 13 em diante, e eu já me preparei para a próxima ocasião dar continuidade, como eu estou fazendo hoje, mas vale a pena a gente frisar alguns aprendizados aqui. É um salmo de Davi, é um salmo para o diretor de coral e de música, né, na adoração, e aqui nós temos alguns aprendizados que vimos naquele dia, para que a gente não tenha necessidade de repetir tudo, mas algumas coisas nós aprendemos no início do salmo. Por exemplo, que nós devemos guardar com perseverança o livramento de Deus. É o salmo que vai falar sobre esperei confiantemente no Senhor, e eu expliquei aos irmãos que é um sentido de uma longa espera. Então nós devemos aguardar com perseverança esse livramento, conforme vimos naquela ocasião. E também aprendemos que diante do livramento nós devemos inclusive adorar a Deus, porque este livramento é de Deus, e ele nos mostra e nos ensina que o único que deve receber o elogio, o louvor, a adoração e todo o reconhecimento pelo livramento é aquele que de fato pode nos livrar, que é Deus. Nós vimos também que o louvor, esse louvor em agradecimento a Deus, em gratidão a Deus, ele deve ser proclamado de tal forma que todos ouçam e possam ter a oportunidade de crer e temer no Senhor. Ou seja, um louvor que também é evangelístico nesse sentido, que é missiológico, missionário,
Portanto, o livramento que recebemos, nós aprendemos, ele deve ser cantado para a glória de Deus, para louvor dele, e também para conhecimento de todos, para que todos conheçam a Deus. Este é o sentido que nós vimos desse salmo. Também vimos que a nossa confiança deve ser somente no Senhor, exclusivamente no Senhor. Esperei confiantemente em quem? No Senhor, e somente nele. Não podemos confiar em outras coisas, e nós estamos numa expectativa agora, eu citei isso da outra vez, que nós estamos numa grande expectativa de vacina, de remédio, de cura física, e é importante sim, claro, mas a nossa confiança nem nessas coisas deve ser, mesmo num momento como esse. Por mais que se façam necessárias, nós devemos estar atentos, preparados para isso, lutar por isso, sonhar com esse dia da vacina e de outras coisas que virão, e remédios, tratamentos num período de pandemia. Mas a nossa verdadeira esperança está no Senhor, somente nele. E se houver algum remédio que resolve alguma coisa, é o Senhor que preparou dentro da sua graça pessoas, crentes ou não, para produzirem coisas boas, para que o povo dele e os demais homens que vivem e habitam nesse mundo possam ser agraciados. Em outras palavras, a graça comum, a graça que recai sobre justos e injustos. É sempre o Senhor que faz as coisas e que cuida de nós. Portanto, toda a nossa confiança deve ser exclusivamente, somente no Senhor. Aprendemos também que o cuidado de Deus conosco é incalculável. É impossível medir, né? O salmista vai dizer, grandes são, muitas são as suas misericórdias, incontáveis, e às vezes nós lembramos de um ou dois ou três casos, situações que vemos claramente que o Senhor cuidou de nós, mas a ação de Deus sobre nossas vidas é maior do que aquilo que podemos contar, e expressar e testemunhar, e o salmista reconhece isso aqui no Salmo 40, e da mesma forma, aprendemos que Deus inclusive deseja de nós um culto, em gratidão a tudo isso, mas um culto que seja espiritual, e não um culto exterior, e nos faz lembrar, né, da fala de Paulo, quando vai dizer do culto racional, né, que é o que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto que é racional. Essa palavra razão aí, ela dá uma ideia de muito mais do que ser algo mental, mas algo total, e obviamente inclui o Espírito. É um culto que seja produzido pela natureza do Espírito Santo que habita em nós. E aqui no Velho Testamento, Davi, muito tempo antes já sabia disso, e nos orienta a isso, e diz bem claro que não adianta a gente fazer coisas com vestimentas religiosas, com aparência religiosa, com discursos religiosos, se não internamente, no nosso espírito, se isso não for verdade. Portanto, toda a nossa gratidão deve ser fruto de uma experiência real com o Senhor, e não uma experiência inclusive interesseira. O Senhor me deu algo, agora eu agradeço, como se nós fôssemos animais, que recebem um biscoitinho, e agora a gente abana um rabinho para o Senhor. Não é isso, é uma experiência verdadeira de transformação, e é isso que o salmista nos ensina aqui. Portanto, o nosso culto aqui, hoje mesmo, às vezes a gente vem no automático, né? O período antes da pandemia acontecia muito isso, né? A gente vinha naquele automático, e quando a gente ficou perdido, a gente ficou fora da casa de Deus, a gente ficou distante da casa de Deus, nesse sentido do templo, a gente percebeu como isso faz falta, e a gente parou de vir no automático. E se tu está vindo aí, irmão, se você está vindo aí no automático de novo, vigia, porque essa é a natureza pecaminosa do homem. Ele começa a acostumar com tudo. Tá legal assim, tá bom assim. É igual na transfiguração de Jesus, os discípulos que viram aquele episódio maravilhoso, glorioso da transfiguração de Jesus. Aí diz o texto lá que era Moisés, Elias e Jesus ali, numa aparência gloriosa. E o que eles estavam fazendo? Provavelmente tratando acerca do reino de Deus, dos assuntos do reino de Deus. E do nada Pedro chega, muito inteligente que ele é, fica totalmente abobado quando vê aquela cena, não sabe o que dizer, e ele fala assim: Jesus, prepara uma tenda para Moisés, para Elias, para a gente ficar aqui, quando na verdade não era para ficar ali, era para sair, pregar o evangelho e fazer a obra de Deus. Quer dizer, o ser humano tem a tendência, está gostoso aqui, um pedacinho do céu, a glória de Deus aqui, eu prefiro esse pedacinho do que a totalidade da eternidade. Então o ser humano é assim, então a gente tem que ter esse cuidado de vigiar, para que a gente não esteja acostumado com esse pedacinho do céu que a gente está aqui desfrutando, quando temos toda uma glória de Deus infinita para desfrutar, e uma missão a cumprir aqui, tá certo, queridos? Portanto, aprendemos isso.
Então, e aí, né, uma outra coisa que a gente aprendeu é: o nosso prazer deve estar em obedecer ao Senhor. Talvez a gente pense: se acontecer tal coisa vai ser bom para mim, isso vai me dar prazer. Se acontecer tal situação, se eu casar, poxa, eu vou ser feliz. Se eu casar, é tudo que eu preciso, é casar. Se eu tiver um filho, poxa, um filho é uma benção. A Bíblia diz que é a herança do Senhor. Claro que eu serei feliz se eu tiver um filho. Se eu passar naquele concurso, se eu passar no Enem, o Enem está acontecendo nesse momento, né? Se eu passar na prova do Enem, poxa, a vida vai ser tudo para mim. Não. O que a gente aprende aqui, que o nosso prazer deve estar em obedecer ao Senhor. A gente aprendeu isso. Portanto, se o Senhor quer que o Enem seja algo para a minha vida, então eu vou obedecer ao Senhor, não ao Enem, né? Se o Senhor então aponta uma pessoa para mim, para eu poder constituir uma família com ela, então eu vou obedecer ao Senhor, porque o meu prazer é obedecer ao Senhor. E da mesma forma, dentro do casamento, se passamos por lutas, por provações, por crises, eu não vou abandonar o barco. Por quê? Porque o casamento, dentro do casamento, há o princípio da obediência ao Senhor acima de qualquer coisa, e o meu prazer não está no meu cônjuge, que naquele momento está vacilando comigo. O meu prazer está na obediência ao Senhor e no compromisso, firmado antes de tudo com o Senhor. Então, com esses exemplos, a gente aprendeu alguma coisa na semana, há 15 dias atrás, no primeiro domingo pela manhã, e agora nós vamos continuar aprendendo, agora do verso 11 ao 17. Então, feita esta introdução, vamos à frente. Nós podemos então dividir, eu dividi esse do 11 ao 17 em 3 partes menores. A primeira parte é essa que está na tela aí. O título do sermão, o tema desse sermão que vemos aqui nesse trecho, é um clamor de Davi. E a gente pode entender que é o clamor que Deus ouve. Por que esse artigo definido o? Para fazer um destaque, para destacar que esse é o tipo de clamor que Deus ouve. Porque existem clamores que Deus não ouve. E Jesus, inclusive, vai nos ensinar que nós pedimos, mas nós não sabemos pedir, e por isso nós não recebemos, né? O próprio Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. E Jesus nos ensina a oração nessa semana, primeira semana aí do mês em que tivemos o Despertar da Fé. Eu tive a oportunidade na sexta-feira da semana do Despertar da Fé de compartilhar um pouco sobre isso, sobre a oração que Jesus nos ensinou e os princípios que há ali, né, contidos naquela oração. E o que vemos aqui então é um clamor que Deus ouve, um modelo também de clamor. É claro que os salmos são cânticos também, são poesias e cânticos para serem utilizados com música, mas as músicas, elas são também orações, né? E orações que às vezes nós fazemos, obviamente, de olho aberto, porque a gente está cantando, está tocando, está regendo, tem tudo envolvido, a gente está fazendo de olho aberto, mas são orações, e por falar em olho aberto, nem sempre, né, a gente precisa estar de olho fechado. Essa é uma ideia, uma convenção que nós temos até hoje, para nos ajudar na concentração e não sermos distraídos com as coisas à nossa volta, estarmos conectados ao Senhor, concentrados ao Senhor. Mas vai ter momentos que o nosso clamor vai ser de olho aberto, vai ter momentos que o nosso clamor vai ser prostrado no chão, jogado com a cara no pó, vai ter momentos que o nosso clamor não vai estar nem um pouco preocupado na forma, mas no conteúdo, o conteúdo bíblico. E quando o nosso clamor está comprometido com o conteúdo, mais do que com a forma, esse é o clamor que Deus ouve. E Davi estava preocupado em falar aquilo diante de Deus, aquilo que Deus queria ouvir. E ele nos ensina muita coisa aí. Então vamos lá. O primeiro ponto aí é o clamor por livramento dos males provocados pelo pecado. Assim como eu falei na semana passada, e eu posso aqui complementar, né, o verso 11 diz assim: não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Davi, ele vai falar aqui da sua gratidão pessoal, e essa gratidão pessoal tem um objetivo, ele está com o objetivo de se assegurar do favor de Deus. Ou seja, ele já está vindo de um livramento, celebrando ao Senhor, glorificando a Deus, falando várias coisas que a gente já compartilhou aqui. Mas agora ele quer reforçar e quer colocar diante de Deus assim: eu sou grato e eu quero, inclusive, Senhor, que o Senhor continue derramando o seu favor sobre a minha vida. Assim como nessa primeira experiência,
em que eu tive, e no caso que ele descreve aí no início do Salmo. E é interessante que ele canta os louvores a Deus, para que ele continue adquirindo novos favores. Poxa, então é o que? É uma troca? É um interesse? Nós vamos entender. Ele vai colocar a sua confiança salvífica, presta atenção, na benignidade e na verdade de Deus, para que a liberalidade de Deus esteja estendida na vida dele, e no caso, além da vida dele, por todas as gerações. O que acontece, queridos? É lógico que nós não negociamos com Deus e não barganhamos. Senhor, eu faço isso, eu te adoro, o Senhor me abençoa. Não é isso. Mas é por conhecer a Escritura e por saber que o próprio Deus é fiel àquilo que promete, e Ele prometeu nos abençoar, no sentido de que nós estamos em comunhão com Ele. Quando expressamos a nossa gratidão e nos derramamos em adoração ao Senhor, inevitavelmente, porque Deus, é santo, é bondoso, e todos esses atributos de Deus, Ele é verdadeiro, Ele não mente, Ele não é homem para mentir, inevitavelmente o Senhor então, Ele não nos deve, mas Ele garante que vai nos abençoar. Ele quer nos abençoar espontaneamente e empenhou a sua palavra. Há um compromisso, não nosso, de adorá-lo acima de qualquer coisa, mas um compromisso do próprio Deus de nos abençoar, porque somos o povo que o adora, que somos um povo que tem comunhão com Ele. E Davi tinha consciência disso, e ele evoca essa gratidão para deixar claro para a própria fé dele, e para aqueles que teriam acesso a essa comunicação que ele faz a Deus, de que ele é um homem agraciado, abençoado pelo Senhor, e ele tem gratidão ao Senhor, e porque ele tem vivido essa comunhão com Deus, porque ele pertence ao povo de Deus, ele clama: Senhor, como eu sou do teu povo, como eu sou uma pessoa que está sendo cuidada pelo Senhor, que as tuas misericórdias continuem me acompanhando. E ele se firma na benignidade, porque o Senhor é bondoso, e se firma na verdade, porque o Senhor é verdadeiro e cumpre a tua palavra. Então este é o sentido: guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. E assim, nós já aprendemos aqui, que quando nós nos colocamos diante de Deus, nós devemos ter comunhão em adoração a Ele, e não para cobrar Deus como se nos devesse, mas para reconhecer que Ele é fiel à palavra dEle acima de qualquer coisa, e podemos clamar certos de que Ele de fato nos vai abençoar, porque Ele é fiel àquilo que falou, que empenhou e que prometeu. Mas, de nossa parte, é necessário comunhão com Ele, por isso adoração e gratidão. Bem, e aí vamos ao verso 12, o verso 12 vai dizer: porque males, aí ele pede o cuidado de Deus que continue, por quê? Porque males sem número me têm rodeado. E aí assim que ele apresenta os motivos desse pedido, olha, o meu pedido de cuidado é porque eu estou cercado de mal à minha volta. E mais, ele diz a causa desses males: as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Ou seja, há uma guerra na mente dele, ele está sendo perseguido por inimigos, por realmente pessoas e situações difíceis de vida ou morte, e ele reconhece isso como homem de Deus, mas ele reconhece também o seguinte: antes do pecado do ímpio contra ele, ele é o próprio causador do mal, porque ele se reconhece pecador. E isso é um aprendizado para nós. Nós devemos entender que todo sofrimento que sobrevém sobre nossa vida, ele é justo, pelo simples fato de nascermos pecadores, existimos como pecadores. E não, claro que nós não devemos nos conformar com esta situação. Temos a condição de clamar ao Senhor, mas não podemos clamar como quem não tivesse parte nisso. Ó Deus, eu não tenho culpa de nada, meu Deus, é seu dever ajudar quem não tem culpa de nada. Deus, Deus, o Senhor é um Deus coerente, um Deus bondoso, e como que o Senhor vai punir aquele que é inocente? Eu sou inocente. Não é assim que o clamor de Davi acontece aqui. E não é assim que é o modelo de clamor que Deus ouve. É a pessoa sabendo, no meio da luta, realmente ela até não tem uma culpa direta daquele episódio que está acontecendo com ela, talvez, mas ela tem uma culpa originária, que é o pecado de Adão. E ela precisa reconhecer isso. O mal está no mundo, porque pecamos em Adão. Mas Jesus, que é o verdadeiro Adão, o Adão que deu certo,
Da mesma forma, Paulo vai dizer, se estamos mortos por causa do pecado de um homem, por causa da virtude do homem perfeito Jesus, nós somos ressuscitados e libertos desse pecado. Entretanto, nós somos libertos do pecado. O pecado tem 3 ações em nossa vida. 2 nós já somos hoje totalmente libertos, e uma nós só nos livraremos dela no último dia, quando Jesus voltar, ou se nós antes partimos pela morte física. Dessas 3 ações e efeitos da morte, quais são os 3? O poder do pecado, né? O ser humano nasce escravo do pecado, dominado pelo pecado. Temos a culpa pelo pecado, somos responsáveis por aquilo que fazemos de errado e culpados por isso. E a terceira é a presença desse pecado na nossa carne, no nosso corpo. Nós somos libertos dos 2 primeiros que eu citei aqui, ou seja, a culpa, que eu já falei aqui, e qual é o primeiro que eu falei? Me perdi aqui. Poder. Nós não somos mais escravos do poder do pecado. E nós não somos também mais culpados, porque a culpa recaiu sobre Jesus. E nós somos agora escravos não do pecado, mas de Cristo. Porém, o último, a presença do pecado, esse ainda está em nós. E nós estamos lidando com essa presença. A qualquer momento nós podemos agir de forma errada por causa dessa presença desse pecado na nossa carnalidade. Mas porque não temos mais o poder desse pecado sobre nós, e agora o poder é de Cristo sobre nossa vida? Porque não temos mais a culpa? Porque a culpa recaiu sobre os ombros de Cristo e a justiça de Deus foi satisfeita. Por causa disso nós podemos dizer não ao pecado, vencer o pecado. Então, quando Davi aqui se apresenta no Velho Testamento, antes ainda da obra de Cristo ser cumprida, ele se apresenta reconhecendo a sua responsabilidade e reconhecendo esses efeitos do pecado na humanidade. E nós não podemos então clamar a Deus como pessoas santas, bondosas, inocentes. Nós somos santos pelos méritos de Cristo, pela declaração de Deus através de Cristo, de que somos santos. Mas devemos nos esforçar pelo poder do Espírito Santo a cumprir essa santidade e a desenvolver essa santidade. E nunca nos apresentar diante de Deus como pessoas boas, porque de fato nós não somos, a não ser no dia em que essa presença desse pecado sair de nós. Então Davi aqui nos ensina isso. Esse primeiro ponto deixa claro que o clamor por livramento dos males provocados pelo pecado, ou seja, é um clamor que reconhece e pede livramento dos males, mas é um clamor que entende que são provocados pelo pecado dele, e claro, também será provocado pelo pecado de outras pessoas contra ele, e antes de ser contra ele, contra Deus. Segundo ponto, o clamor por responsabilização aos inimigos. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque é muito legal, às vezes a gente se sente muito bem quando a gente pede para que Deus entre com providência e feche a boca do inimigo, feche a boca do leão, e o leão é teu chefe, o leão é aquela pessoa que você tem que aturar, é teu inimigo. Só que Jesus já vai dizer que dentro de um nível mais excelente, mais difícil, que é necessário amar o inimigo. E quando ele fala isso, ele explica, ele diz assim: é muito fácil amar quem te quer bem, quem te ama também, é muito normal, é muito comum, é natural, faz parte da natureza desse mundo criado, mesmo com o pecado envolvido, mas faz parte. Agora, que não faz parte dessa natureza, e que é divino, e Jesus vai dizer que é divino porque vem de Deus, é amar o inimigo. E o inimigo, e parece que não tem nada a ver com isso aqui, mas tem, porque aqui Davi está lidando com inimigos. O inimigo, ele quer te matar, o inimigo, ele quer te destruir, o inimigo, ele não quer o bem mesmo da sua vida, nem de ninguém que você gosta. Se ele tiver uma oportunidade, ele arrasa com você. Esse é o inimigo. Se você olhar até no dicionário, você vai ver lá uma definição, lá você vai ver que é algo neste sentido. E quando Jesus manda amar o inimigo, não há nenhuma garantia, nem promessa de que aquele inimigo se transformará em amigo seu, né? É claro que Jesus, inclusive, é o melhor modelo de amar inimigos, porque ele amou os inimigos de Deus, que somos nós, e ele se entregou por eles, e eles
e mais, ele transformou esses inimigos em amigos, porque quando nós cremos em Jesus, já não somos mais tratados como inimigos, mas agora temos paz com Deus, e somos chamados de amigos, e melhor, né, não mais de servos, mas de amigos. Ou seja, Jesus, ele é o modelo perfeito de como amar inimigos, só que ele tem o poder de transformar amigos ou inimigos em amigos, nós não, e ele é soberano em fazer isso, quando quer. Nós não podemos fazer, nós podemos pedir: Senhor, estou amando aqui um inimigo, ó Deus, que ele possa ser transformado em amigo. Aí como é que você faz para amar esse inimigo e ser transformado em amigo? Prega o evangelho, prega o evangelho. Se ele crê no evangelho, você agora tem um irmão, mais do que amigo, um irmão. Mas o fato que devemos amar esse inimigo em momentos em que ele de fato está contra você, está em oposição a você, ele está agindo contra você, assim como vemos aqui no caso de Davi. Só que Davi não faz uma oração de amor, ele faz uma oração de entrega desses inimigos nas mãos de Deus. E sim, podemos e devemos fazer essa oração, se ela for realmente espiritual e movida por esse entendimento de que os inimigos não são antes inimigos nossos, mas inimigos de Deus. E por isso podemos entregar os nossos inimigos, que são inimigos de Deus acima de tudo, nas mãos de Deus. E Deus, que é soberano e é gracioso e amoroso e é justo, decide o que fazer com esses inimigos. Se esses inimigos se transformarão em amigos porque vão servir a Deus e crerão em Deus, ou se esses inimigos não crerão e serão então justamente confundidos e condenados. Então Jesus, ele eleva o nível de amor a um nível divino, em que devemos amar inimigos. E como que nós amamos inimigos? Orando por eles, como o próprio Davi ora, no sentido de pedindo justiça sobre os inimigos, de Deus, não dele. Mas também entender como Jesus, que amou inimigos ao ponto de orar pelo perdão deles, pela conversão deles. Na cruz Jesus orou pelo perdão: perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E ajudar e amar o inimigo não é necessariamente você ter um convívio com ele e, poxa, ele quer te matar. Como é que você vai conviver com uma pessoa que quer te matar? Você vai ter que se defender, né? Nesse sentido, defender o valor da vida intrínseco na Escritura. Mas é também pregar o evangelho, orar por ele, orar pela conversão, pelo perdão, e até mesmo orar, se em último caso acontecer, pela condenação. Mas entregá-lo nas mãos de Deus, e não ficar com ele retido nas suas mãos. Eu odeio, ele é meu inimigo, eu odeio. Não, ele não é seu inimigo, ele é inimigo de Deus. É entregá-lo para quem de fato vai resolver a situação. E claro, naquilo que você puder fazer, se ele precisar beber, você dá água. Se ele precisar comer, você dá comida. Se ele precisar de abrigo, você vai o abrigar dentro de uma segurança, porque ele quer te matar, ele é seu inimigo. E se puder encaminhá-lo alguma forma de ajuda, você vai encaminhá-lo. Mas mais do que isso, você vai encaminhá-lo da mesma forma para o único que pode resolver o problema do seu inimigo. É aquele que resolveu o seu problema, é Deus. E nunca tratá-lo como uma pessoa desprezível, porque todos nós éramos desprezíveis se não fosse a graça de Deus. Então Davi aqui, mas ele, tendo a sua noção de revelação de Deus ainda em progresso, ou seja, a revelação de Deus ela é progressiva, e ela vai aumentando até que se expressa na totalidade em Cristo. Quando Cristo vem, Davi, na sua noção ainda anterior a Cristo, ele ora dessa forma: sejam confundidos. Mas antes dele orar pelos inimigos, ele clama: Senhor, livra-me, Senhor, livra-me, e apressa-te em meu auxílio. E aí depois ele apresenta os inimigos: sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Primeiro, quando ele clama por auxílio, e ele ainda usa essa expressão apressa-te, ele não está sendo irreverente diante de Deus, e nem está faltando com respeito, querendo dizer que Deus ele atrasa. Ele não está fazendo isso, mas ele está querendo, embora ele deseja ser liberto pela bondade divina, ele clama por esse auxílio, porque a bondade de Deus é tão grande que permite que nós usemos essa oração, essa expressão, essa forma de nos expressarmos para demonstrar a nossa preocupação, a nossa necessidade. Não é uma questão em que revela quem Deus é, mas revela quem o salmista é, e qual a situação que o salmista está. Eu estou numa situação que a qualquer momento, instintivamente, a qualquer
qualquer momento eu vou ser tomado por esses males, e vou ser derrotado por esses males. Senhor, apressa-te, está quase acabando, está chegando a hora, ó Deus, venha. Portanto, Deus é bondoso e entende a nossa limitação e o nosso desespero, até se não for algo pecaminoso, mas a nossa preocupação, angústia, diante dessa opressão terrível, dos males que nos cercam. E podemos sim, Senhor, vem depressa, não aguento mais. Mas o salmista em nenhum momento ele quer dizer que Deus está atrasado. Ele apenas quer expressar a angústia do seu coração para aquele que entende o profundo do coração humano, que é o próprio Deus, e que pode resolver todas as situações. E aí quando ele diz então, sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, parece que ele está querendo assim, olha, aqueles que querem o meu mal, eu queria que o Senhor então destruísse eles e envergonhasse eles e resolvesse a vida deles, tira eles da minha vida. Não é isso que Davi está falando aqui. Davi está reconhecendo, porque ele sabe, ele está em comunhão com Deus. Nós lemos o Salmo do começo até o final, estamos no final. Ele está em comunhão com Deus, ele é servo de Deus, ele não merece nada e reconhece isso. E começou reconhecendo aqui, dentro do que a gente colocou, dentro do que a gente compartilhou aqui. Porém, ele sabe disso tudo, mas ele também sabe que acima disso, esses inimigos fazem esse mal também por causa do pecado deles. Não só por causa do pecado do próprio Davi, que o mal chega até ele, mas por causa do pecado daqueles homens. E aqueles homens são inimigos de Deus e ofendem a Deus. E o clamor que vence essas oposições é um clamor que entrega os inimigos de Deus às mãos de Deus. E Deus decide. Sejam confundidos e envergonhados, queridos, quando temos um encontro com a palavra. Toda a nossa obstinação para o mal, para o pecado, ela é confundida. Toda a nossa defesa própria e justiça própria, ela é envergonhada diante do Evangelho. Portanto, eu vejo salvação nessa oração. Davi está aqui clamando, não diretamente por salvação, mas clamando pela confusão da mente pecaminosa. E a confusão da mente pecaminosa é quando eles são expostos à palavra e se percebem inimigos de Deus. Ali eles entendem. E eles têm uma oportunidade de arrependimento. E Deus é soberano na salvação. Uns rejeitam o arrependimento, porque de fato não entenderam. E outros compreendem, porque o Espírito Santo os convenceu. E por causa disso eles são transformados de inimigos a amigos. A nossa oração deve ter isso em mente. Orar pelos inimigos, porque não são só inimigos nossos, mas inimigos de Deus. E quando oramos pelos inimigos de Deus, estar preparados para o destino desses inimigos, ou para a salvação, ou para a condenação, mas deixar isso com Deus. E não nós queremos ser juízes de nós mesmos e dos outros, e deuses, tentando colocar as pessoas num papel em que nós somos superiores. Não, Deus é Deus, nós somos seres humanos, e quem resolve essas questões é só Deus, somente Deus. E Calvino ele vai dizer sobre esse trecho algo muito interessante. Intimando seus inimigos a comparecerem perante o tribunal de Deus, Davi se sente confiante de que, em virtude da crueldade e do ódio injusto e perverso dos inimigos, ele vai obter o que está pedindo, ele Davi. Ou seja, se de fato esses inimigos são tão obstinados e perversos e cruéis, podemos ter certeza que o maior ofendido e o que tem maior interesse em resolver essa situação não é você nem sou eu, é Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer, Deus não está brincando com as pessoas. E aqueles que estão brincando com Deus receberão a sua recompensa. E que tenham a oportunidade antes disso da conversão e da salvação. Aqui nós podemos ver claramente esse princípio, um princípio objetivo e constante. Quanto mais injustamente, isso aqui é um aprendizado para nós, quanto mais injustamente e cruelmente nossos inimigos nos atingem, mais Deus se dispõe a oferecer-nos seu socorro. Mas quando você pensa assim, o inimigo está contra mim, não se esqueça, ele está contra a quem você serve. Jesus vai dizer para os discípulos que eles seriam odiados, mas não porque eles seriam odiados de forma pessoal, individualizada. Eles seriam odiados porque já odiavam quem os enviou,
que é Jesus, que é o Mestre. Seremos odiados por esse mundo e teremos inimigos até individuais, não porque nós somos pessoas que precisam melhorar nesse sentido, estamos desagradando pessoas, não, é porque servimos a Deus, é porque temos o Evangelho em nossas mãos, é porque portamos a santidade de Deus em nossa vida, em nosso corpo, em nosso comportamento, e por causa desse ódio, não contra nós, mas contra aquilo que expressamos, é que esses inimigos se manifestam, e por isso que essa verdade, esse princípio aqui, ele é objetivo, ele acontece sempre. Quanto maior a crueldade contra aqueles que servem a Deus, mais disposto Deus está em nos auxiliar e nos socorrer. Mas que fique claro que em última análise o socorro de Deus será: vem para o descanso do seu Pai e permitir que nós passemos pela morte física, para depois desfrutarmos do verdadeiro descanso que é a presença dele. Nós não sabemos qual é o tipo de auxílio. Eu lembro de uma experiência, um tempo atrás, que uma pessoa estava enferma, e houve uma luta muito grande, né, da família, do esposo com essa mulher enferma, por muito tempo, clamando pela cura, clamando pela cura física dela, e ela era cristã, todos eram cristãos, e aí ela faleceu, chegou o tempo, ela faleceu, e a forma que esse marido informou à igreja, aos irmãos do falecimento da esposa, foi uma forma que me impactou muito. Eu já conhecia, mas naquele dia me impactou porque foi bíblico, foi totalmente de acordo com a Escritura. Ele não disse apenas assim: minha esposa faleceu, ele disse: minha esposa foi curada. Porque de fato, o livramento que almejamos e esperamos do Senhor, pode até ser dessa forma. Eu quero o livramento, Senhor, me cura dessa enfermidade. E Deus pode nos curar da enfermidade nos chamando para si, nos chamando para Ele. Nós não devemos escolher a forma do livramento, mas devemos confiar no livramento, clamar pelo livramento e clamar certo. E não clamar batendo no peito que eu sou bom, nem clamar batendo no peito que os inimigos estão aqui contra mim. Não estão contra você. Você pode até dizer que estão contra você, mas é contra quem você serve, é contra a forma de vida que agrada a Deus que você está levando. Não é contra você. Você não é tão bom ao ponto de incomodar nem os inimigos. Quem é bom é Deus, e por isso Ele incomoda os inimigos. Portanto, nesse segundo ponto que nós estudamos, devemos clamar pela responsabilização que vem de Deus aos inimigos, e essa responsabilização permite o arrependimento e a salvação. Mas se houver obstinação desses inimigos, condenação. Mas não é porque nós somos nada, é porque Deus é tudo em nós. E aí o terceiro e último ponto. Nós vemos aí nos versos 16 e 17 um clamor por livramento e agora recompensa da fidelidade de quem serve a Deus. O verso 16, o salmista vai dizer: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Nessa expressão, Davi, ele usa outro argumento, ele faz uma alusão, inclusive com frequência, a esse argumento, um argumento para obter o livramento. Não que seja necessário ele apresentar razões, ele não precisa apresentar as razões para convencer a Deus, mas porque é útil, é proveitoso para ele confirmar a fé, para nós, quando clamamos, confirmarmos a nossa fé. Por isso que ele diz assim, ó: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Ou seja, nós sabemos que é verdade na Escritura que quem te busca encontra, que quem busca no Senhor algo, solução, salvação, quem busca verdadeiramente o Senhor encontra essa salvação e essa solução, porque de fato está buscando. Então, Davi está deixando claro assim, além de ser um modelo de clamor, é também uma lembrança para ele mesmo e para nós aqui que acompanhamos esse texto, de que a nossa fé pode ser encorajada, podemos aumentar a nossa fé, podemos ter mais quantidade de fé no sentido de que Deus vem ao nosso auxílio, e podemos descansar e nos alegrar porque somos pessoas que buscam ao Senhor. Não é pelos nossos méritos, porque só podemos de fato buscar ao Senhor porque Ele nos buscou primeiro, nos tirou do buraco em que estávamos do pecado, e de lá Ele nos buscou e nos limpou e nos purificou e nos deu capacidade e condições agora de buscar.
Então, quando clamamos dessa forma, estamos lembrando, fazemos parte do povo redimido, fazemos parte do povo restaurado de Deus. E porque fazemos parte do povo que tem comunhão com Deus, ou seja, buscamos verdadeiramente o Senhor, então podemos nos alegrar e podemos nos folgar, e todos esses que buscam o Senhor, que fazem parte desse povo, podem se alegrar nesse Deus, apesar do sofrimento e da luta e da dificuldade. Como é a vontade de Deus que Deus seja conhecido, no seu caráter para todos os homens, na sua bondade, na sua graça, sempre que Ele livra os filhos dele, é importante isso, é possível aprender um conhecimento geral de como Deus trata não só aquele servo, mas todos. Quando vemos o livramento no indivíduo, servo de Deus, nós podemos extrair uma doutrina. Ele livrou aquele servo, porque Ele livra todos os seus servos, Ele livra todo o povo dele. É isso que vemos aqui. E Davi, ele mostra que nada, ele vai mostrar aqui que ele não está pedindo nada para si, como indivíduo, mas ele está dizendo assim: alegria e descanso e regozijo a todos que buscam o Senhor. Não é para ele, é para todos que buscam o Senhor. A oração dele não é egoísta. Por mais que ele peça livramento pela sua situação de dificuldade, ele reconhece que a oração ela tem que ser mais ampla, e ele expande a sua oração a todos que buscam. O clamor que Deus ouve é isso. Nós sabemos clamar no meio da luta contra inimigos, nós reconhecemos os males, as dificuldades, que somos parte da causa, reconhecemos tudo isso, que tudo vem de Deus, e reconhecemos que mesmo no meio daquela luta, que é só para você que tem que clamar, aquela situação específica de opressão, ainda assim Davi lembra de todos, porque se Deus cuida de todos, vai cuidar dele, e se Deus cuidar dele, cuida de todos. Esse é o sentido. E aí Davi mostra então isso, ele não é egoísta, e que ele fica claro que Deus fornece uma prova da sua bondade para com seu povo. Quando uma pessoa é liberta, é salva de um problema, de uma situação, essa pessoa, ali é uma mostra da bondade total de Deus. E nós devemos, com aquele episódio, com aquele testemunho, crer e aumentar a nossa fé, e clamar. Por quê? Porque o Senhor cuida de todos os que buscam o nome dEle. E aqui ele continua, digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. É interessante, no verso 15, voltando, no verso 15 acontece o seguinte: desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, ou seja, ele está dizendo assim, aqui nós somos ensinados que os nossos inimigos, que estão nos perseguindo ao ponto máximo, eles recebem essa recompensa é preparada para eles. Deus se volta e faz que caia sobre eles todo o mal que praticaram. É assim, sejam desolados e recebam o pagamento da sua afronta. Os inimigos de Deus vão receber, e a declaração deles é de desprezo, de lamento e de sofrimento, porque eles estão recebendo e praticando a maldade, e vão receber a recompensa da sua maldade. Mas, em contrapartida, no texto que eu li, que eu ia introduzir agora, o verso aqui que eu li, digam constantemente os que amam a tua salvação. Você vê aqui um contraste de ideias, importante. Se no verso 14, enquanto no verso 14 os ímpios procuram o salmista para destruir a sua vida, no verso 16 nós vemos que os crentes fiéis buscam a Deus como fonte de sua salvação. E no verso 15, o salmista ele relata então essas declarações dos ímpios, que expressam desprezo e sofrimento e maldade. E no verso 16 os crentes expressam louvor pelo livramento do Senhor. O Senhor seja magnificado. Davi não tinha dúvida de que quem serve a Deus tem sobre ele o livramento de Deus, em qualquer circunstância, em qualquer situação, de qualquer forma que ele mesmo não é capaz de imaginar, e nós também não. Mas ele, da mesma forma que entende isso, entende também que os inimigos de Deus, enquanto os filhos de Deus declaram louvores pelo livramento, os inimigos de Deus vão fazer declarações de sofrimento e lamento, porque continuaram praticando o mal. Digam constantemente os que amam a tua salvação,
magnificado seja o Senhor. Essa deve ser a nossa oração, queridos. A nossa oração que reconhece que os inimigos de Deus estão em lamento, ela também tem que ser uma oração pelos santos de Deus, pelos crentes, por aqueles que de fato buscam a Deus e amam a salvação de Deus. E essas pessoas, então, elas devem declarar: magnificado seja o Senhor. Se dos nossos lábios sai a declaração de louvor, é porque houve livramento. Se dos lábios dos inimigos de Deus sai a declaração de lamento, é porque houve livramento de Deus e justiça e juízo para o obstinado pecador. O verso 17 traz de volta, Davi traz de volta e volta, né? Ele é como se ele tivesse tido um êxtase do livramento de Deus novamente, nesse clamor, vislumbrando e crendo que haveria o livramento, enquanto haveria condenação para os inimigos, ou pelo menos Deus cuidaria de tratar desses inimigos. Mas agora ele volta-se para si mesmo, se reconhece diante de Deus. E por isso ele começa mais uma adversativa, ou seja, uma oposição de ideias, em outras traduções. Eu, porém, ele deixa claro que apesar de todo esse êxtase e essa alegria por saber que Deus cuida de mim, e essa certeza de que Deus vai tratar com os inimigos dele, eu, de novo, me reconheço pecador. E neste sentido ele expressa assim: eu sou pobre e necessitado. Contudo, apesar de olhar para mim e ver que eu sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor cuida de mim. A humildade nunca esteve distante do rei Davi, do salmista. Ele sempre soube quem ele era diante de Deus, e quem Deus era, e quem eram os inimigos. Contudo, eu sou pobre e necessitado. Eu já vi vários episódios interessantes, eu que mexo com música, e a gente mexe com letra de música. Aí tem música que fala assim, por exemplo: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará isso, nada encontrará de bom. Aí eu já vi pessoas tentarem corrigir essa letra. Não, nada? Poxa, nós temos Jesus. Aí o pessoal viaja. Nada, nós temos Jesus. Se nós temos Jesus, pelo menos um pouquinho de bom vai encontrar. Aí corrigiram: pouco encontrarás de bom. Gente, não tem sentido. O salmista fala que ele é pobre, miserável, necessitado. E eu não aprendo com o salmista. Eu vou fazer música, eu corrijo a letra, porque tem alguma coisa boa em mim. Que absurdo. E aí ele vai dizer: o Senhor cuida de mim mesmo eu sendo pobre e necessitado. Tu és meu auxílio e o meu libertador. E aí ele fala: não te detenhas, ó meu Deus. Ou seja, não precisa esperar, eu preciso. O salmista sabe quem ele é de fato. E esse verso ele associa uma oração com ação de graças. Na primeira parte do versículo, a gente pode entender assim: quando eu era miserável e pobre, vamos entender, o Senhor olhou para a minha necessidade, de modo que por esta circunstância, ela destaca a graça do Senhor. Podemos entender assim, pensar assim: se Deus já nos antecipa a sua bondade, sem esperar nada, sem esperar inclusive a adversidade chegar, Deus já é bondoso para conosco antes do problema chegar. Então é muito maior e evidente o seu favor para conosco quando a tribulação chega. Deus já é bom antes dos problemas e já tem cuidado de nós. Antes de qualquer situação de desespero, de preocupação surgir, Ele já tem cuidado de nós. Então por isso podemos descansar, que quando a tribulação chega, Ele já agiu. E podemos aguardar e apenas clamar de forma bíblica. E aí é interessante que o significado mais simples então e natural dessa oração, eu diria desse trecho todo que estudamos, não só do verso 17, mas é isso aqui, ó: Senhor, só Tu és meu auxílio e meu libertador, portanto não demores a vir em meu socorro. Ou seja, o final da sentença resume todo o trecho que nós estamos estudando. Somente Tu, Senhor, és o meu auxílio e meu libertador, portanto não demores a vir em meu socorro. E sabendo ser algo, nós sabemos e todos sabem que é algo tolo a gente se aproximar de Deus com a mente em dúvida, com a mente oscilante, confusa.
Nós sabemos disso, e a Bíblia mostra isso, que é tolo você se aproximar de Deus com falta de fé. E o salmista, sabendo disso, ele enche-se de coragem, e ele alimenta a sua fé no meio da oração. Ele faz declarações que reforçam primeiro para ele a fé, e moldam a sua oração e a sua vontade, à vontade de Deus, que é de fato isso que devemos aprender, e é melhor explicado no Novo Testamento, porque de fato orar é primeiro conhecer a vontade de Deus. Jesus no Pai Nosso vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É um princípio na oração de Jesus, que aqui nós vemos claramente. O salmista sabe que ele não sabe pedir, o que ele sabe é que ele não sabe, e ele precisa aprender com Deus a pedir, a clamar, e assim ele então, na sua oração, ele faz declarações bíblicas, porque ele é conhecedor da Escritura, ele se deleita na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, como diz o Salmo, os outros salmos. Então, como ele é uma pessoa que busca de fato ao Senhor, que ama a salvação do Senhor, ele está cheio da palavra de Deus no seu coração e na sua boca, e assim a oração dele, o clamor dele é atendido. Agora o crente que está desesperado e não se enche de Deus, não consegue nem orar, não clama. Queridos, nós precisamos entender que nós não sabemos orar, só sabemos se o Senhor nos ensinar. Nós não sabemos pedir, só aprendemos se o Senhor falar conosco. E onde Ele fala, queridos? Onde o Senhor nos ensina? Na palavra, na Escritura. Querido, quer aprender a orar? Leia a Escritura, encha-se da palavra, e da sua boca e da minha boca sairá somente a palavra de Deus, e você vai clamar como o salmista, você vai clamar como o próprio Cristo, e a sua oração, como Ele mesmo prometeu, Cristo, será sempre ouvida e atendida. E eu tenho certeza, irmãos, que se fizermos esse exercício espiritual na nossa vida, orações do tipo egoístas e materialistas, essas orações não vão sair dos nossos lábios. Orações maldosas, que desejam o mal e não o bem, não sairão da nossa boca, porque essas orações obviamente não são atendidas. Orações com aparência de religião, com roupa de religião, igual esse paletó aqui que eu estou vestindo, que muitos acham, né, que está vestido igual pastor, né? Orações que parecem, não sairão da nossa boca, mas orações de fato verdadeiras, pautadas em Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida. Essas orações serão as orações que vão mover-nos no meio da dificuldade, que vão sustentar a nossa fé, e de fato o Senhor vai ouvir e atender. O próprio Jesus no Getsêmani, quando estava ali como homem, sofrendo, sentindo aquele período de preparação e de véspera da sua paixão, do seu sofrimento, em que ele ali carregaria nos seus ombros o pecado, a culpa pelo pecado dos homens, de muitos. O próprio Jesus ali, ele faz uma oração em que ele expressa o seu coração humano naquele contexto, e a sua aflição e a sua agonia, em que ele inclusive sua sangue, mas ele termina de uma forma que nós devemos nunca nos esquecer e praticar, devemos praticar. Jesus, ele fala assim: se possível, e olha que humildade, se possível. Tem gente que está aqui: Deus faz isso, Deus faz agora, decretamos, determinamos, o inimigo vai para o chão. E Jesus, na maior, entre aspas, das injustiças que ocorreria, que era o inocente, verdadeiro inocente, ser punido como culpado, não só dele, mas de muitos, ele, na humildade dele, ele coloca e fala assim: Pai, se possível, Pai, se possível, isso aqui já dá um sermão, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Essa é a oração e esse é o clamor que Deus ouve. O que aprendemos? Primeiro, que devemos continuar suplicando pelas misericórdias de Deus. Recebemos o favor de Deus, mas ainda estamos em luta. Supliquemos e continuemos as nossas súplicas pelas misericórdias de Deus. Segundo, devemos reconhecer que o sofrimento sempre será justo, queridos. Como eu já falei, nós somos a causa original desses males, porque somos pecadores desde o nascimento.
E sabemos, diz o texto, né? O texto de Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí nós podemos entender o que Paulo está dizendo: somos a causa, mas o propósito de Deus bondoso e o bem, todas as coisas ocorrem para o bem, é que apesar de sermos a causa, o Senhor nos leva para o bem, que é nos moldar ao caráter de Cristo. Se por sermos a causa, se por sermos ligados em Adão ainda, por causa do pecado, nós agora estamos libertos e somos ligados a Jesus, e expressamos agora, temos condições de expressar o caráter de Cristo. O bem que Deus tem para mim e para você, com qualquer circunstância, situação que ocorre na minha e na sua vida, é tornar você e eu mais parecidos com Cristo, e nos distanciar totalmente de Adão. Esse é o bem. Por isso, reconheça que somos, sim, nós devemos reconhecer, somos a causa de todos os males que nos ocorrem, mas Jesus Cristo é a solução para tudo, inclusive para a causa, e Ele nos leva para sermos como Ele. Terceiro, devemos clamar pelo livramento de Deus. Se devemos clamar pelas misericórdias, para que Deus tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores e sofremos porque merecemos, inclusive, agora nós devemos clamar de fato pelo livramento, colocar diante de Deus qual é o livramento que precisamos. O salmista nos ensina que o livramento dos males virá somente, e somente se clamarmos a Deus, unicamente a Deus. Parece uma frase tão óbvia, tão simples. Devemos clamar a Deus pelo livramento de Deus. Ela é profunda, porque somente Deus pode nos dar solução. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra situação, nenhuma outra pessoa, nenhum outro falso Deus, nenhuma religião pode. Só Deus. Também devemos, queridos, clamar pela recompensa divina aos nossos inimigos, como nós vimos. E essa recompensa pode ser a oportunidade de salvação e arrependimento, e de fato condenação, faz parte das nossas orações. Fazendo isso e vivendo como Jesus viveu, nós estamos amando esses inimigos, apesar de que eles desejam mal contra nós. Nós vimos também e aprendemos que devemos clamar e celebrar a Deus pelo seu cuidado sobre nós. Nós devemos nos regozijar da salvação, e não só individualmente, mas para todo o povo de Deus, porque todos que buscam o Senhor são transformados de tristes em alegres. A alegria do Senhor, a força a nossa força é. Devemos de reconhecer a nossa miséria e o amor de Deus ao se importar conosco, como vimos no final desse capítulo, desse salmo. Mesmo com toda a alegria e adoração que podemos dedicar a Deus pela sua graça, né, e misericórdia sobre nossas vidas, nós não podemos perder de vista, irmãos, o fato de que não temos em nada, nós não temos nada em nós mesmos que possa atrair, convencer a Deus do favor dele. A salvação e o cuidado dele estão presentes em nós, queridos, apesar dos nossos defeitos. De fato, nada em nós atrai o Senhor, pelo contrário, o Senhor é quem nos atraiu à sua presença, com perdão e livramento. Portanto, queridos, assim como o salmista, que as nossas orações sejam norteadas por esse entendimento fundamental da fé cristã. E concluindo, hoje, queridos, nós fomos encorajados pela Escritura, que devemos clamar somente a Deus, por livramentos dos males. Mas esse clamor, queridos, deve ser norteado por princípios, que muitas vezes nos passam despercebidos. Mas agora nós, queridos, lembramos e sabemos que o nosso clamor, devidamente moldado pela Escritura, ajustado pela palavra, ele chega ao Senhor. E por isso, irmãos, nós podemos e devemos clamar ao Senhor, lembrando, primeiro, quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores redimidos. Mas também devemos lembrar quais são as verdadeiras adversidades, que não são aqueles inimigos contra nós, mas é o pecado e a oposição contra Deus. E também devemos lembrar, por último, quem Deus é: Salvador dos seus filhos e vingador dos seus inimigos. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida nesse culto, foi pregada,
foi cantada, nós oramos, e agora, com tudo que vimos e ouvimos e aprendemos, nós te pedimos, entra com providência em nossas causas, e colocamos diante do Senhor que a nossa principal causa é que sejamos melhores diante do Senhor, para inclusive enfrentarmos as outras causas da vida. Senhor, que possamos aprender a orar como Jesus e também como salmista, que da nossa boca saia o clamor que o Senhor se agrada e ouve, que possamos lembrar de fato quem nós somos e por que nós estamos nessa posição, que possamos identificar biblicamente quem é de fato o nosso inimigo e o opositor, e que possamos, acima de qualquer coisa, viver, ter comunhão e lembrar quem o Senhor é. Aumenta a nossa fé, nos ajuda a resistir o mal, e que possamos ser mais parecidos com o teu caráter, o caráter de Cristo. Que não possamos fraquejar na fé, porque sabemos clamar de forma que o Senhor ouve, porque o teu Espírito nos ensina a cada dia. Que possamos então tão somente confiar e clamar ao Senhor, e descansar trabalhando, e descansar também no teu trabalho. Entra, Senhor, com providência nos nossos corações, que antes das nossas causas, que a nossa causa individual, pessoal, íntima, que a nossa fé seja fortalecida, curada, restaurada, que a nossa confiança seja restabelecida no Senhor, e que o nosso comportamento, as nossas ações e as nossas declarações sejam de acordo com a tua palavra, para que assim o Senhor se agrade e o teu nome seja glorificado em todas as situações da nossa vida, as de dificuldade e as de bonança. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.